Então tá, estamos ao vivo. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Tácita, eu sou psicóloga, sou voluntária da Elo. Queria agradecer já, em primeira mão, a Marleci por ter aceito o convite e vir conversar conosco hoje sobre um tema tão importante, tão relevante. Poder compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, né, da tua prática. Então, acho que para a gente começar, Marleci, se tu quiseres te apresentar para quem não te conhece, fique à Uhum. vontade. Então tá. Boa noite, Tácita. Um prazer muito grande também estar aqui, né? Agradecer a Elo por esses espaços que ela está nos proporcionando, né? Não só a mim, em relação à questão da violência, o depoimento especial, mas já em relação à adoção internacional, a questão dos nossos projetos, né? Os projetos da coordenadoria, que é desse lugar que eu falo, né? Então, eu trabalho na coordenadoria da Infância e Juventude, já tive as minhas colegas de trabalho aqui também conversando com vocês, a Graziella sobre adoção internacional, a Karine sobre os nossos projetos, né? Agradecer também a doutora Nara, que é a nossa coordenadora e também nos possibilita estar nesses espaços também, né? E agradecer também, além das nossas profissionais, as nossas estagiárias, que também estão sempre junto conosco, levando a coordenadoria da infância à frente. Né? Então, sempre que a gente puder contribuir, faremos com muito bom gosto. Ai, que bom! E a gente fica muito feliz de poder sempre contar com essa parceria de vocês, enfim, trazendo todo o conhecimento, né? E às vezes podendo explicar um pouco mais também sobre a atuação da coordenadoria, né, Marleci, que às vezes geram muitas dúvidas, assim, sobre como que é o trabalho, né, o que é feito. Então, tem sido muito esclarecedora essas lives para que as pessoas se aproximem um pouco mais, assim, tanto dos projetos da coordenadoria, como de toda a atuação que vocês têm. Então, está sendo muito boa essas lives e a gente sempre agradece, assim, pela parceria de vocês, pela disponibilidade de vocês. Sim. Bom, então, hoje é dia dos namorados, né, e a gente falava isso há pouco. O nosso tema, ele é um tema que a gente diz que é um tema mais pesado, né, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a questão da violência sexual, falando um pouco mais da escuta de crianças e adolescentes, né, de forma protegida. É um assunto mais pesado, mas é uma realidade que a gente vive, infelizmente, né? Os números de abuso sexual, eles crescem muito, às vezes a gente acaba, né, tendo notícias, as pessoas de modo geral, em campanhas, né, principalmente o mês de maio que passou, que é um mês bastante significativo, mas a gente sabe que isso é uma realidade do dia a dia, né? Quem atua no judiciário, eu que atuo no acolhimento, a gente sabe que as situações de abuso, elas são muito mais recorrentes do que a gente imagina, inclusive, né, quando a gente fala de adoção, a gente não deixa de falar de crianças que muitas vezes passaram por situações de abuso também, né? Então, cai dentro dessa importância. Então, quando a gente fala de violência sexual, né, Marleci, a gente fala de uma situação que pode acontecer em qualquer classe social, né? Uhum. Tem um documentário que eu já assisti há muitos anos, eu sempre indico, que é o Canto de Cicatriz, que tu deves conhecer, que ele fala, assim, né, uma dos profissionais falam exatamente isso, assim, que o abuso sexual, a violência sexual é uma das formas mais democráticas de violência. Ou seja, ela acontece em todas as classes sociais, né? Não, não é só naquela situação mais vulnerável, de baixa renda. Então, infelizmente, é um fenômeno muito maior, com muito maior proporção do que a gente possa imaginar. Então, acho que para a gente começar, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais, né, sobre esse fenômeno da violência sexual e como, né? Como realizar uma escuta protegida, né? Como é que essas crianças chegam no judiciário? Eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho sobre isso. Uhum. Uhum. Então, é sempre importante mesmo, Tácita, falar sobre essa questão da violência sexual, porque, de fato, ela está aí no nosso dia a dia.
né? E por mais que pareça que aquilo não vai acontecer comigo, e tomara mesmo que não aconteça, enfim, né? Mas ela é tão presente no nosso dia a dia que acabamos por ignorá-la, né? E não, isso não acontece aqui, isso acontece no vizinho, né? E quando a gente vê, né? Sabemos de relatos de situações de violência em famílias que você nem imaginava que isso poderia acontecer, né? Ela é um tipo de violência assim muito traiçoeira, muito silenciosa às vezes, né? E dependendo assim o grau de perversidade assim do abusador, né? Ele pode praticar essa relação de violência durante muitos anos e não deixar uma marca física sequer, né? E não deixando essa marca física, né? Quando ela vem à tona, se quando vem, né? A gente tem que escutar ou da criança ou do adolescente, enfim, o relato a partir daquela história dela. Mas aí as pessoas, nossa, mas como? Faz tanto tempo que acontece isso contigo e só agora que vai falar? Será que é verdade mesmo? Né? Mas será que. Mas ele não deixou nenhuma marca no teu corpo? O que, que aconteceu? Né? Ah, não, mas só passou a mão. Não, isso não é Uhum. violência. Né? Então, as pessoas que não trabalham, não lidam com essa temática no cotidiano, pensam que a violência sexual ela somente é aquela com contato físico e aquelas que efetivamente vai às vias de fato, né? Ou uma conjunção carnal, enfim, né? Um relacionamento sexual, né? Pensa que só isso é violência sexual. E a violência sexual ela tem com contato físico e tem sem contato físico, né? E é isso que as pessoas precisam entender, né? Que a violência ela está aí e nessas duas formas, ela pode acontecer durante muitos anos, e a criança muitas vezes, quando ela é levada para esse processo de violência, Tasta, ela não compreende aquele momento, muitas vezes, como uma violência. Ela entende, às vezes, como um carinho, né? E mais ainda, como um carinho e ainda vindo da pessoa que daqui a pouco é que ela mais gosta, né? E em sendo a pessoa que ela mais gosta e que venha a pedir um segredo, né? Às vezes, aí mesmo que ela não vai se dar conta que é uma violência. E talvez com o passar dos anos, ou então, se ela em algum momento ela foi envolvida em alguma conversa, ou esteve, ou observou, ou escutou, porque criança é muito esperta, né? E se deu conta que aquilo é uma coisa errada, aí então ela começa a externar isso. E dependendo onde se dá essa violência, se dentro da família ou fora da família, também vai ser um motivador ou não para essa criança ou esse adolescente, enfim, vir a falar sobre o que aconteceu, né? E isso por quê? Porque nessa dinâmica da violência sexual, em especial, né, tem a fase da ameaça, né? Se você falar para tua mãe, ela não vai acreditar em ti, né? Porque é a tua palavra contra a minha, que sou marido dela, né? Eu nunca fiz nada contigo, eu só fiz isso, aquilo, aquele outro, mas não deixei nenhuma marca, né? Então, o que que acontece? Se essa criança ou esse adolescente que venha falar sobre isso não tiver uma acolhida, não for acreditada naquilo que ela trouxer, aí ela se recolhe, aí ela vai ficar com medo, ela vai ficar com raiva, vai ficar insegura, porque aquela pessoa, insegura de diferentes formas, né? Porque aquela pessoa
que ela achava que tinha que cuidar dela, é um abusador. Aquela pessoa adulta que ela foi, tentou verbalizar, não acreditou, né? Então, ela também vai perder a confiança nos adultos, né? Então, é uma série de consequências que a violência acaba ocasionando nessa criança ou nesse adolescente, né? E também tem a situação de como você aborda isso dentro da tua casa, né? As crianças, e isso assim a gente fala com muita tranquilidade, porque enquanto elas não forem orientadas sobre o que é uma situação de violência, ela não vai saber identificar aquilo como violência. E ela não vai falar para ninguém, né? E também hoje, até em função do isolamento social, né, se traz muito essa preocupação sobre possível aumento de situações de violência, né? Porque o que acontece? A criança ou adolescente que sofre a violência, ela vai para a escola, ela frequenta um clube social, ou ela frequenta a catequese, né? Ela circula. Naqueles espaços que ela circula, ainda que ela não venha falar, né? Mas ela acaba deixando algumas dicas, digamos assim, né? E as pessoas que estão ali começam a observar, né? Mas de igual forma, ela também pode se sentir segura e lá na escola ela verbalizar o que está acontecendo dentro de casa. Em momentos de isolamento social, ela não circula. Em ela não circulando, a situação de abuso vai permanecer dentro de casa. Né? Então, por isso que a gente sempre fala deste, desse medo, assim, né? Desse cuidado que nós devemos ter e prestar muita atenção em relação a esse momento de isolamento social, né? Para a situação de violência não ficar ali no âmbito familiar. E por que a gente fala no âmbito familiar? Porque a maioria dos casos acontece no âmbito familiar. A maioria das situações é dentro de casa. E é muito mais fácil eu falar de um desconhecido que abusou, violentou da minha pessoa, do que eu falar do meu pai, do meu tio, da minha mãe, do meu irmão, da minha avó, do meu primo, do namorado da minha irmã, enfim, né? Que aconteceu ali dentro de casa, né? Então, por isso que acaba se recolhendo nesse nessa coisa do medo, né? E não falar, porque o abusador, aquele que efetivamente assim ele é perverso, né? E para mim acho que é uma das maiores perversões é justamente isso, né? É ser tão ardiloso e saber praticar tão seriamente a violência e não deixar uma marca, né? E aí a gente sabe, muitas vezes, não tem marca, não tem prova, não se acredita naquela criança, naquele adolescente, né? O que torna muito mais difícil elas colocarem para fora tudo isso, né? Então é uma situação bem complicada mesmo e que já vem de longa data, né? Já vem de longa data. E espaços como esses que vocês disponibilizam para nós, para as pessoas que vêm falar sobre essas situações, é muito importante, né? Porque quem está em casa assistindo acaba sendo multiplicador de informações, né? Então, isso que é importante. Não adianta eu saber e ficar para mim, né? Mas eu ainda muito defendo a importância de que as crianças sejam colocadas nessa roda também, para que elas possam falar e para que essa informação chegue a ela, né? E no mês de maio, foi no dia 18 mesmo, se eu não me engano, foi no dia 18, eu participei de uma live, uma escritora do Rio de Janeiro, que ela teve aqui, né, a Andrea Taubman, que ela teve em 2017, lançando o livro dela, Não Me Toque Seu Boboca, né, em 2017, na Feira do Livro, né, e agora, quase 3 anos depois, ela vem, e o livro dela permanece tão atual, né, e aí eu até brinquei com ela, assim, que infelizmente, do ponto de vista da violência, né, o livro dela, ele é muito atual e a gente tem que estar falando sobre essa situação
né? Sempre. É um tema sempre atual, né? E este livro, ele é muito interessante porque ele pega ali a criança e às vezes a grande dúvida é como que eu vou falar para o meu filho que é pequeno a questão da violência, né? E esse livro, ele aborda sobre uma situação de quase violência, né? Uhum. Uma forma assim tão delicada, tão cuidadosa e passa o recado, né? E isso é muito importante. Então, assim, a André, ela fala desse tema com muito cuidado, e o que está lá dentro do livro, né, é de compreensão das crianças. E ela, na fala que ela traz sobre a dinâmica da violência, que é essa relação do segredo, essa relação da ameaça, né? Que é a forma como ela achou de dizer para a criançada, olha, isso acontece, né? E é isso que a gente tem que levar para as nossas crianças, é isso que a gente tem que levar para as escolas, né? É despertar nelas esse cuidado, é despertar nelas que existe um corpo e que eu tenho que saber onde eu posso tocar, onde eu posso deixar fulano tocar, onde eu posso deixar outro fulano tocar. Se eu não conheço o meu corpo, se eu não conheço os limites, se alguém vem para mexer no meu corpo, em alguma parte do corpo, e diz, não, mas é porque eu sou teu pai, eu sou teu avô, eu sou tua mãe, eu sou tua tia, eu posso mexer aqui, mas ela nem vai se dar conta, porque não foi ensinado, né? Que ali só quem pode mexer é ela, né? Então, isso a gente tem que fazer e fazer muito. Um dia chegar à possibilidade de efetivamente poder estar numa roda de conversa, né? E ter essa possibilidade de levar essas informações para as crianças, para os adolescentes, né? Então, por isso Com a importância certeza. de discutir isso muito. E tu sabe, assim, que, Marleci, as pessoas, elas têm muito receio de conversar com os filhos. Ah, mas ela é muito pequena. Eu vou falar disso, de repente eu vou estimular, ou vou, né, vou falar um assunto que ainda não está na idade. Mas eu assisti a live que tu fez com a Andréia, assim, Uhum. e já li o livro também, assim, e ele traz de uma forma, assim, tão delicada, como tu disse. Uhum. Então, assim, a criança, ela vai conseguir ter o entendimento sem que ela precise ser estimulada ou de alguma forma ir além da questão da sua faixa etária. Então, existem recursos, né? E cada Uhum. vez mais recursos para a gente conseguir falar de prevenção de abuso sexual na infância. Então, e o pessoal está comentando aqui, algumas pessoas trouxeram, de começar já na educação infantil, concordo plenamente, assim, eu acho que a Uhum. prevenção é o foco. Se a gente, quanto mais cedo a criança ter o entendimento, mais chance a gente tem de daqui a pouco essa criança não sofrer muitas vezes por anos uma violência, e quando ela entrar daqui a pouco na escola, ou quando ela estiver lá com 8, 9 anos, é que ela vai conseguir identificar que tem alguma coisa errada, que é o que acontece muitas vezes, né? Uhum. Fica de um período, às vezes, muito prolongado, e quando ela entra na escola e começa a conversar com os coleguinhas, e daqui a pouco, opa, isso não acontece na casa da minha amiga, então Exato. acho que tem alguma coisa errada, porque bem como tu disse, né, quando a gente fala de violência sexual, nem sempre ela vai ter uma violência, né, nem sempre vai vir com uma marca física, Uhum. mas a Uhum. gente sabe que as marcas psicológicas, elas são muito grandes, e a gente sabe que Uhum. isso se prolonga por toda a vida da criança, né? E se ela não consegue ter um ambiente minimamente de cuidado, uma capacidade de resiliência, muitas vezes pode acarretar em transtornos mentais muito sérios, assim, tanto na infância quanto na adolescência, na vida adulta. E bem Uhum. como tu disse, porque os abusadores são, na maioria, pessoas muito próximas, né? Muito Sim. próximas, a gente está falando de pai, de mãe, de tio, de padrasto, de irmão, né? Acontecem Uhum. situações de abuso entre Uhum. irmãos. Uhum. Então as pessoas acham, às vezes, assim, mas é um desconhecido, né? Está ali com. Não tem perigo nenhum, às vezes, com um avô, né? Eu já vi muitos casos de situações de abuso de Uhum. avô. Uhum. Então, assim, está muito mais perto do que a gente imagina, né? Então tem que Sim. ensinar, assim, não é Uhum. errado, muito pelo É. contrário. Esses Uhum. professores, talvez, acho que precisa de mais capacitação também dos profissionais da educação,
né, Marlise, nesse sentido, assim, porque nem todo mundo sabe falar sobre isso e tá ok, eu acho que precisa realmente ter uma formação, né? Com certeza, né? Porque esse é um tema muito delicado, tá? E o que que acontece, né? Eu sempre digo que tratar o tema da violência, se ele chega a nós, é como se fosse uma batata quente. Tá ali, assim, meu Deus, por que que não caiu no colo da Tássia e veio cair no meu? É bem assim. Porque ele é horrível, porque é uma situação de difícil diagnóstico, tá? Muito. Cada criança, cada adolescente, ele apresenta um sintoma, uma reação de uma forma diferente. Não está escrito aqui na cabeça do abusador é ele ou abusador, né? Então, é uma série de fatores que contribuem para você fechar os olhos e não levar isso adiante, né? Então, e muitas vezes os profissionais acabam mesmo agindo dessa forma, que evidentemente não deve, né? E talvez aí entra nisso que você falou, justamente da capacitação, de você melhorar a tua expertise em relação a isso, né? Porque você não vai investigar a situação de violência. Você tem que acolher aquela informação, tem que acolher aquela suspeita, né? E aí sim levar adiante para órgãos efetivamente que vão dar conta disso e não ficar espalhando para todo mundo, né? Mas você não vai fazer essa investigação, né? E porque, porque o que acontece, né? Tu vai pensar, não, mas eu preciso que aconteça mais uma coisa para que eu realmente vá fazer a denúncia, né? Uhum. Mas as coisas que acontecem, às vezes, não vai ser aquilo que você acha que vai acontecer, não vai, né? Mas o que já vem acontecendo já é, assim, muito importante para contextualizar essa situação de violência, né? Porque quem trabalha com a situação de violência nunca deve deixar de considerar o contexto em que essa criança vive. O contexto familiar, o contexto social, enfim. Porque nem tudo que os sintomas que a criança está sentindo, né? E às vezes as pessoas, elas são sedentas de querer que a gente diga quais são os sintomas, né? Sim. Só que aqueles sintomas, muitas vezes, é em função de várias outras questões e não necessariamente de uma situação de violência, né? Mas as pessoas, quando não se preparam, não se capacitam, acabam tomando aquilo, não, porque ela não está indo bem na escola, porque ela se afastou, porque ela chorou, mas eu acho que é violência. Não, aí não dá para ter achismo, né? Então, assim, se nós formos trabalhar com essa situação de violência, se a gente estiver com uma situação de violência dessa dentro da escola, se eu atendi no conselho tutelar, se lá na saúde é regra, toda semana ter uma situação dessa, vai se capacitar, né? Vai se preparar para realmente saber, tentar minimamente trabalhar com isso e acolher, né? Então, isso é muito importante, Natácia. Até porque, né, Marleci, dependendo de como for feita essa intervenção, isso pode prejudicar muito o andamento de todo o processo, né? Então, assim, já vindo um pouco daí também para a questão da denúncia, né? Então, quando então surge, né, a criança consegue falar sobre o assunto, ela consegue contar isso, né? Seja na escola, seja lá no projeto social que ela vai. Então, eu sempre digo assim, ó, na dúvida, escuta. Só escuta. Na dúvida, não faz nenhuma interrupção, não sugere, né? Tá, mas foi assim? Foi assado? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque isso pode interferir bastante na própria memória da criança. Às vezes, ela pode contar e daqui a pouco dizer, não, não é verdade, né? Porque ela tá com medo, ou por qualquer outra razão. Então, assim, dentro dos serviços, né, Marlice, existe a possibilidade de uma escuta especializada dentro de alguns serviços da saúde, da assistência, e existe o depoimento especial, né, que são duas coisas diferentes,
mas que ambas precisam de um conhecimento técnico, né, e, se possível, também de uma capacitação, porque não é tão simples assim a gente fazer uma escuta, né, de uma criança que traz um relato de um abuso sexual, até mesmo um adolescente. Queria que tu pudesse falar um pouquinho dessas duas abordagens que são distintas, mas que muito importantes, né, dentro da Uhum, questão de ouvir o relato da criança. uhum. Olha só, é importante que a gente saiba, o foco da live, né, é em relação à violência sexual, né? Mas é importante que a gente possa dizer que existe, assim, vários outros tipos de violência. A violência física, psicológica, né, a negligência sexual, o bullying, o trabalho infantil, que inclusive, né, fazer uma referência hoje para o Dia Mundial, né, de combate ao trabalho infantil, né? Então, são vários tipos de violência que se, como que nós vamos trabalhar com essa criança, especialmente a criança, né? Evidentemente com o adolescente também, mas vamos começar assim, por essa criança. Como que nós vamos tentar romper com esse ciclo da violência e deixar, possibilitar com que ela possa falar sobre isso, né? Se ainda desenvolvemos uma escuta de uma forma, usando uma postura adultocêntrica. Né? Uhum. Se nós formos ouvir essa criança a partir dos nossos parâmetros, bom, né? Porque eu converso com a Tácita, que tem 20 e poucos anos, ela me fala desse Oi, que tipo. generosa. Então, mas parece Tácita, né? Obrigada. Então, se eu falo com a Tácita que tem essa idade, eu acho que eu também vou conseguir falar com a Fernanda, que tem 8 anos, né? Porque eu aprendi, eu estudei sobre isso e é assim que eu vou abordá-la. Bom, né, para começar, eu já saio mal, né, dessa história, porque não é por aí. Eu não posso considerar ouvir essa criança e esse adolescente, mas a partir daquilo que eu penso que coloco nivelo, coloco todo mundo na mesma linha, na mesma régua, e acho que eu vou ter que abordar todo mundo igual, já está errado, né? Então, o primeiro desafio para a gente que vai ouvir essa criança ou esse adolescente é mudar essa postura, né? É mudar essa postura, considerar, então, compreender e considerar esse universo, né, que ela vive, enfim, dar crédito à fala dela, considerar o desenvolvimento cognitivo, né, considerar as suas emoções, né, respeitar, então, o seu modo de como ela está trazendo isso para nós, né, e se a gente considerar que ela ainda, né, ela pode ser ouvida dessa situação de violência em determinados locais, né? No judiciário, por exemplo, né, se a gente for ouvir uma criança ou um adolescente por uma escuta tradicional, digamos assim, essa criança vai entrar dentro da sala e o juiz vai perguntar como é o nome da senhora, uma criança às vezes de 8 anos, né? A senhora ou o senhor conhece o réu, né? E ela não sabe o que que ela vai dizer, se conhece ou se não conhece, né? E aí muitas vezes ela nem sabe quem é o réu, ela pode dizer que sim ou que não e pode ficar pensando o que que ele quer que eu responda, que eu conheço ou não conheço. Bom, então vamos supor que ela vai assinar com a cabeça e dizer que sim, né? E aí o juiz pode então perguntar se, por acaso, em determinada situação, o depoente, né, permitiu que tivesse com ele, com o réu, né, uma situação de, sei lá, né, de ato libidinoso, etc. Né? Essa criança, esse adolescente, ou vai chorar, ou vai negar, ou vai dizer que não entendeu, né? E a pessoa que está ouvindo vai dizer, então tá, deu, sai, né? Uhum. Isso contribuiu para a criança, para o adolescente? Não, não contribuiu, né? Porque nem ali onde que ela deveria ser ouvida, ela foi ouvida direito,
independentemente da situação, né? Mas se agrava ainda pela situação de violência, que é muito mais difícil da gente trabalhar e ouvir a criança ou adolescente numa situação de violência. Porque a violência, ela mexe muito, muito com as nossas, com os nossos sentimentos, né? E com a dignidade sexual mesmo, né? Então, isso é bem complicado. E aí, então, o que acontece? E pensando justamente numa melhor forma de ouvir essa criança ou esse adolescente dessa violência que ela sofreu, independentemente qual for, ela surge, então, no Poder Judiciário Gaúcho, lá em 2003, né, o chamado, à época, depoimento sem dano, né, que era, qual o objetivo dele, na verdade? O objetivo do depoimento especial era justamente tirar essa criança ou esse adolescente de dentro da sala de audiência tradicional, sair do tradicional, para ser ouvido de uma forma mais protegida a partir da interação com um técnico, que é o assistente social ou o psicólogo, né? O depoimento evoluiu, tanto evoluiu que ele mudou de nome também, né? Lá em 2010, ele veio justamente a partir do momento que se tinha, que replicou tantas práticas de escuta especial, de escuta protegida no país, então diversificou muito o nome, né? E o Conselho Nacional de Justiça, então, ele uniformizou a nomenclatura, né, e passou, então, a ser depoimento especial desde 2010. Inclusive, vou fazer uma referência à professora Patrícia Gross, que muito me honra estar me ouvindo. Eu fiz o meu mestrado defendendo a questão do depoimento especial e a interação do serviço social, e ela foi minha querida professora orientadora durante esses 2 anos de mestrado. Foi lá que eu fui discutir essa questão da revitimização e do trabalho do assistente social na chamada do depoimento especial. Então, o depoimento especial, ele vem justamente para tirar essa criança e esse adolescente de lá e fazer essa escuta de uma forma mais protegida. E o depoimento especial, ele reduz o sofrimento a que essa criança ou esse adolescente ele é exposto no momento da audiência, né? Ele não tira como que eu vou dizer, ele não deixa de ter um dano, né? Porque a partir do momento que você foi vítima, é uma vitimização primária. Quando existe essa forma de você ir lá na justiça, de você reviver isso, de você contar em outros lugares, você contar lá na escola, você contar lá na delegacia, são revitimizações secundárias, né? E o depoimento especial, ele veio para isso, né? Para tentar diminuir esse sofrimento, né? E ele vem fazendo, assim, de uma forma muito tranquila, e importante dizer que de 2003 até os dias atuais, muito se evoluiu no depoimento especial, especialmente em relação à questão da metodologia em si, né? E isso é muito importante e também graças aos técnicos, né, que trabalham no depoimento especial. Porque o depoimento especial de 2003, Tasta, ele era aquele que o técnico sentava no chão, brincava com fantoche, para tentar tirar da criança, de uma forma mais infantilizada, né, a situação de violência sofrida, né? Hoje, nós entramos na sala de depoimento especial com uma criança de 4, 5, 8, um adolescente de 12, 17 anos, a linguagem, ela vai ser, eu não digo que vai ser a mesma, porque nós vamos respeitar o desenvolvimento cognitivo dessa criança ou desse adolescente, mas jamais, e se existe esse tipo de prática, que eu acredito que ainda tenha, né, em função de não ter pessoas capacitadas, mas se existem pessoas que ainda sentam ou que infantilizam a fala para tentar tirar alguma coisa da criança, são pessoas que não foram capacitadas, né? Porque o depoimento especial e com toda essa
qualificação profissional que está havendo, né, faz com que a gente, que os profissionais se preparem para se apropriar dos protocolos de entrevista, né, e saber efetivamente o que você vai fazer dentro de uma sala. E você vai conversar com uma criança, né? Você não vai infantilizar a tua voz e muito menos ficar correndo dentro da sala para tirar dela um depoimento. Não. Você vai estabelecer um contrato com essa criança, dizer, olha, a mãe ou o pai vai ficar sentado ali fora, né? E a gente vai ficar sentado aqui. Nós vamos conversar com o juiz. Lá na sala do juiz vai ter fulano, beltrano e cicrano, né? Mas aqui a gente vai conversar sobre algumas coisas, né? Depois que a gente terminar de conversar, aí você pode ir com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, com o teu tio, com o teu responsável, né? Mas é importante que você possa conversar aqui agora. Tranquilo, tranquilo. 10 anos de depoimento especial eu realizei. E nunca, assim, precisou uma mãe entrar dentro da sala, porque geralmente mãe faz isso. Né? Mas ele não entra, mas ele só fica comigo, ele só não sei o que. Assim, mãe, quer dar sua bolsa para ele, quer dar a sua echarpe para ele saber que você está aí fora, que depois vai trazer? Beleza, mas você vai ficar aqui fora e nós vamos ali dentro, né? E isso por quê? Para justamente, assim, a criança também não se sentir melindrada pela presença de outra pessoa que está dentro da sala, porque muitas vezes, e quem tem filhos sabe disso, né? Quando a gente está em algum lugar e que a pessoa pergunta para o filho, ah, você fez isso, ou quer isso, ou alguma coisa, a criança logo olha para a gente pedindo assim, eu respondo, será, mãe, eu posso responder? Não. Então, o depoimento, ele justamente evita isso, né? Então, essa evolução toda do depoimento especial, ela vem trazer um ganho para as próprias crianças e adolescentes, né? Colocando eles efetivamente nesse lugar de sujeitos de direitos, né? Então, assim, não só o meu mestrado, que eu fiz lá em 2010, né, para discutir essa questão da intervenção do assistente social no depoimento especial, mas muitos outros profissionais que a gente conhece, a Cátula, a psicóloga Cátula, né, que aborda muito bem isso, uma série de pessoas, assim, que trabalham, e eu aposto muito, Tasta, assim, ó, de conversar sobre depoimento especial e escuta especializada com pessoas que efetivamente trabalham com isso, tá? Que falam sobre isso e de uma forma adequada e que se preparam para isso, né? Então, o depoimento ele veio evoluindo muito e veio trazendo muito benefício para essa escuta de crianças e adolescentes. E aí, nessa trajetória do depoimento especial, conseguimos, agora em 2017, efetivamente a Lei 3.431, que vem justamente para dizer que, olha, existe uma lei e a gente está aí, ela está aí para monitorar se efetivamente está sendo realizado adequadamente o depoimento, né? Então, essa é a lei e ela traz a distinção, como você mesmo disse, entre a escuta especializada e o depoimento especial, né? Que parece a mesma coisa, mas não é, né? E quando a gente fala que precisa de capacitação para a escuta especializada, a gente não quer dizer que a pessoa tem que se capacitar, por exemplo, em protocolo de entrevista para fazer entrevista, né? Ela pode até, sim, se capacitar em protocolo de entrevista para saber que ela não vai entrevistar, né? Então, isso é muito importante, porque a entrevista, a escuta especializada, ela é justamente isso, né? Ela é esse procedimento de entrevista sobre a situação de violência, né, com essa criança ou esse adolescente, né? Mas essa abordagem com eles sobre o fato ocorrido deve se limitar ao estritamente necessário para aquilo que eu, assistente social do CRAS, para aquilo que eu, professora da escola, para aquilo que eu, conselheiro tutelar, para aquilo que eu, médico da rede, né, vou fazer o encaminhamento, né? Então, assim,
uma situação de violência sexual que, por um acaso, chega lá no CRAS, tá? Pelo atendimento de um assistente social, por exemplo, né? Ela atendeu uma família e veio, a mãe trouxe, a avó, a tia, não sei, essa situação, né? O que esse profissional vai fazer? Bom, é o mínimo, a intervenção mínima para eu fazer o meu encaminhamento. Eu, assistente social do CRAS, o que eu vou fazer? Bom, preciso saber se essa criança está em situação de risco. Como que está essa criança dentro desse contexto familiar, se é uma família protetiva ou não? Ah, mas o acusado, o suposto acusado, é o genitor, que é o único provedor da família. Bom, enfim, o que eu vou fazer? Eu preciso chamar a criança aqui para perguntar para ela se efetivamente aconteceu violência. Eu preciso chamar a criança aqui para saber se efetivamente, como que foi que aconteceu, se passou a mão por cima da calcinha, por baixo da calcinha, se beijou de língua, se foi de noite, se foi o pai, quantas vezes foi, em que circunstância foi? Preciso? Não, eu não preciso. Eu escutei, ela me trouxe a partir daquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de repente, chamar essa mãe, se daqui a pouco foi uma tia, uma avó que trouxe, enfim, né? Ou se não, se foi a própria mãe, vou trabalhar com ela, tá? Como que você está fazendo? Ele está em casa ainda. Mas se não for ele a trazer o alimento para dentro de casa, quem que pode ser? Você tem alguém na família que você possa ir, que você possa te dar, tem um suporte? Vou fazer o encaminhamento, né? Eu não vou escutar essa criança, menos um. A criança não precisou ser escutada lá na infância, na assistência social. Bom, mas tem que fazer a denúncia, né? Aí a assistência social encaminha essa mãe para o conselho tutelar. O conselho tutelar, então, vai ouvir dessa mãe, né, o que aconteceu. Ele vai fazer o quê? Vai encaminhar as medidas protetivas. Então, tá. Então, vamos mandar para o Ministério Público, vamos mandar para o Judiciário e falar para esse cidadão sair dentro de casa. Ah, mas eu não sei se aconteceu, se foi, ai meu Deus. Quem vai investigar é o sistema de justiça, é o sistema de segurança, né? A autoridade policial e a autoridade judiciária. Não é o conselheiro tutelar, não é a assistente social lá da assistência, né? Eu não vou escutar essa criança, né? Não vou, menos dois, não escutar essa criança, né? Bom, essa criança ela vai lá para psicóloga na rede, né? O que ela vai trabalhar, eu imagino, né? Ela vai trabalhar talvez com essa criança, ela não vai ouvir a criança pelo fato em si ocorrido, mas vai atender essa criança pelo contexto que levou ela lá. E essa criança vai do ponto de vista profissional ali, ela vai avaliar sobre a questão de estresse pós-traumático, né, sobre as situações que em algum momento vai ser trabalhado no contexto terapêutico a situação de violência, mas não necessariamente fazer uma inquirição dela e perguntar, foi isso, aquilo, aquele outro, né? Bom, mas lá no médico, ou lá na saúde, né? A enfermagem precisa falar com essa criança. A enfermagem vai precisar, o médico vai precisar. Mas o médico vai minimamente, ou a enfermagem vai minimamente tentar entender em que circunstâncias deram essa situação de violência, né? Bom, porque se teve penetração, se teve beijo de língua, se o que foi, porque eles têm que providenciar aquela questão da profilaxia, enfim. Mas eu não preciso saber em que circunstâncias tudo aquilo deu. Eu não preciso, por exemplo, se a criança falar assim, ah, foi ele que fez. Ele. Aí, o que eu vou fazer enquanto médico? Ele quem? Foi o teu pai? Foi o teu avô? Foi não sei quem? Só que muitas vezes o pai, que ela chama de pai, não é o pai, é o padrasto. E o pai, que ela vai visitar a cada 15 dias, daqui a pouco, é o que vai ser o culpado, porque falaram que era o pai. Mas não, o pai não é aquele pai, é o padrasto, tá? E aí, a coisa, quando vai para a justiça, ela já vai assim embolada, né? Já vai embolada. Então, quando a gente fala em escuta especializada, é justamente isso. É você saber e estudar sobre dinâmica de abuso, desenvolvimento infantil, né? Saber que tem que escutar essa criança, esse adolescente, num local apropriado.
evitar umas sucessivas entrevistas, né? É para isso que você vai aprender, né? A fazer a escuta especializada. Você vai aprender esse lugar que você tem que ficar e não entrevistar. Mas, Tácita, muitas vezes a criança ou adolescente vem e fala, que a gente fala que está nessa revelação ativa, né? Ah, não, mas a Marleci disse lá na live da ela que não é para escutar, né? Não, também não é assim, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos acolher, nós vamos ouvir, Ah, né? E dizer, sim, você tem mais alguma coisa para falar, né? E vamos ouvir. Não, não tenho nada. Beleza. Então, assim, ó, o que que eu tenho que fazer enquanto profissional? Eu tenho que levar lá para o conselho tutelar, ele que vai investigar, né? É ele que vai investigar. Eu tenho que aprender na escuta especializada é justamente isso, saber esse lugar que eu estou e até onde eu posso ir, né? E o até onde eu posso ir é essa perguntinha. E você tem mais alguma coisa para falar, né? E ela vai falar sim ou não, ponto. E não ficar colocando coisas nessa memória dela, né? Porque é isso que acontece com uma memória muito poluída quando chega lá no judiciário, né? Porque muitas vezes aquilo que aconteceu, que foi dito lá no conselho tutelar ou lá na delegacia, às vezes chega de uma forma diferente lá no judiciário, né? Hoje já não se demora tanto tempo entre a revelação e a denúncia até chegar na justiça. Diminuiu o tempo. Acredito que sim, deve ter algumas situações que ainda demoram algum tempo, mas eu imagino, eu não estou mais atuando efetivamente no depoimento especial, mas eu imagino que esse tempo está mais enxuto, né? Mas o que que acontece? Quando a criança chega muitas vezes lá para fazer essa revelação e fica fazendo dando essa série de entrevistas, cada um que fala com ela traz uma informação, né? E vai agregando essa informação na memória. Que quando chega lá na justiça, às vezes ela não lembra daquilo tudo que falou. Aí um bom advogado vai dizer, bom, não lembra aqui, não falou ali, não se tem essa a certeza de que efetivamente aconteceu, né? Então, o depoimento, ele vem para isso. A lei, a 13.431, ela vem justamente para isso, para fazer esse divisor de águas, né? A rede, ela escuta, acolhe, faz os seus encaminhamentos, faz a proteção, mas quem vai fazer o procedimento de escutar, de depoimento em investigação, si. desculpa, de investigação, vai ser a autoridade policial ou a autoridade judiciária. Evidentemente que a lei, inclusive, traz que a gente ouça essa criança ou esse adolescente uma vez, preferencialmente uma vez, né? Então, na delegacia, muitas vezes, essa criança, ela, se não demorar muito o prazo para ir para a justiça, né, ela pode, a delegacia, quem está ouvindo essa criança, pode ouvir as pessoas que estão envolvidas, à margem dessa situação, né, toma todos os elementos, encaminha a denúncia, inquérito, enfim, e essa criança vai ser ouvida lá na justiça. Também não é ouvida na autoridade judiciária, né. Existe um fluxo da antecipação de prova, né, para poder já tomar esse depoimento logo em seguida, mas esse logo em seguida, às vezes, demora uns 2, 3 meses, né? Mas, enfim, mas ainda para tomar esse depoimento na forma de antecipação de prova, ali tem que estar o promotor, o juiz, o acusado, o defensor dele, né, a delegacia, enfim, né, é uma comunhão de fatores que deve garantir essa prova, senão não dá, né. Então, que seja ouvido lá na justiça, né. Então, esse procedimento de escuta no depoimento especial é justamente isso, né, é garantir que essa escuta, ela efetivamente seja rica em detalhes, né, seja realizada num ambiente mais acolhedor, né? E efetivamente que seja realizada por profissionais que estão capacitados para isso, e aí sim,
usem protocolos de entrevista para poder abordar essa vítima, essa testemunha, sem revitimizá-la, né? E sem sugestioná-la, que é a grande situação. Eu sempre digo que essa criança ou esse adolescente, para o magistrado, ele até pode ser objeto da prova. Mas para nós, profissionais que trabalhamos na escuta, essa criança, esse adolescente, ele tem que ser colocado no lugar de sujeito de direito. E sujeito de direito, Tácita, porque se nós vamos escutar uma criança sobre uma situação de violência que foi exposta, eu não vou simplesmente pegar essa criança, escutá-la e depois, tchau, entra a próxima. Não. Né? Se essa criança que vem para nós, que está com 9, 10 anos, está fora dos bancos da escola, porque mudou de bairro e o conselho tutelar ficou de garantir uma vaga lá no bairro, né, e não conseguiu, não tenha dúvida que terminando o depoimento especial, a gente vai fazer um encaminhamento para a rede educacional para garantir o retorno dessa criança para a escola. Se essa criança que foi vítima de violência nunca foi atendida na rede, para um atendimento terapêutico, a gente vai fazer esse encaminhamento, né, para essa rede. Então, para nós, e bato o pé, né, insisto, que esse lugar do depoimento especial é o lugar do profissional da área técnica, é o lugar do psicólogo, é o lugar do assistente social. Em alguns lugares tem pedagogo forense que desenvolve muito bem, né, também essa função. Não é o nosso caso do Tribunal de Justiça, né, do Rio Grande do Sul, mas esse lugar é nosso, tá? Por quê? Porque esse olhar para o todo é nosso, né? A gente vem desde o tempo da faculdade, né, aprendendo sobre esse lugar. Ah, mas entrevista qualquer um pode fazer se fizer lá um cursinho, né? Será? Será que pode? A gente não faz conversa de comadre, a gente faz entrevista, a gente tem objetivo, tem tempo, né? Sabemos o que queremos ali, né? E mesmo que alguém fosse fazer e fizesse muito bem, o depoimento ia se encerrar ali. E para mim, né, e para nós entrevistadores, que lutamos muito por essa lei, né, por realmente ter essa criança ou esse adolescente nesse lugar de sujeito de direitos, né, entende que o depoimento tem o antes, o durante, que é o depoimento, e o depois. Então, por isso que a gente tem que garantir. Então, o depoimento, ele vem para isso, a lei vem para isso, e por isso que tem esse divisor de águas entre escuta especializada e depoimento especial. Né? Então, eu até posso me apropriar de tudo que o depoimento precisa, que a gente aprende sobre violência sexual, aprende os tipos de violência, desenvolvimento infantil, memória, muito importante, né? Sobre protocolos, né? Mas eu tenho que saber, justamente aqui na escuta especializada, porque eu tenho que saber até onde eu vou. E o meu, até ir, é até aquele momento. Né? Porque senão eu vou contaminar essa memória. E eu contaminando essa memória não vou estar ajudando em nada. Porque lá no depoimento, o advogado ele vai descaracterizar isso, né? Ele vai. E aí o que que acontece? Se a gente fizer um exercício de memória mesmo, né? Para a gente lembrar de alguma coisa, né? A memória ela tem um trajeto, um percurso, né? Então, imagina uma criança, um adolescente, estando nesse momento de depoimento, né? Ele ter que ter na cabeça dele, enquanto memória, a percepção do evento, né? Ele tendo a percepção do evento, porque às vezes a criança, como eu disse antes, ela é exposta a uma situação, mas ela não toma aquilo como violência, ela toma como carinho. Então, às vezes, ela não percebeu aquele evento, né? Mas vamos supor que ela tenha percebido. Aí ela armazenou. Lá no depoimento, ela vai ter que recuperar essa memória. Mas ela pode até recuperar, mas se ela não for bem abordada para trazer essa informação que está aqui na memória, ela não vai ter a capacidade de expressar isso que ela tem lá guardadinho, que ela recuperou, né? E mais ainda, ela tem que ter a motivação para falar sobre isso.
né? Então, para a gente resgatar todo esse ciclo, esse percurso, esse trajeto da memória, então eu tenho que ter lá na frente um profissional capacitado, senão se perde tudo. Se perde tudo, a criança volta para casa, né? E sabe-se lá por quanto tempo ainda vai ficar exposta a essa situação de violência, né, Tássia? Perfeito. Nossa, foi muito esclarecedor, assim, tu poder falar sobre os papéis de cada um, porque até teve um comentário da Maria Inês, assim, da curiosidade. Às vezes o profissional, ele tem uma curiosidade, ele quer saber mais, né? Mas essa curiosidade, ela pode prejudicar muito o andamento daquela situação, né? E lá no depoimento especial isso pode interferir, como tu trouxeste a questão das memórias, até o adulto quando sofre um trauma, ele pode ter uma dificuldade, ter falsas memórias. Imagina uma criança, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Cada um tem que saber qual é o seu papel. Acho que se cada um entender o seu papel, a gente já vai conseguir fazer muita coisa por uma criança ou um adolescente que sofre uma situação de violência sexual. Então, assim, muito obrigada pela tua explanação. Acho que foi muito esclarecedor. Eu queria fazer um questionamento da Roberta. Ela pergunta aqui em crianças em situação de adoção, né, que passaram por uma situação de violência sexual, que é bem comum, infelizmente. Como é que se recebe essas crianças em casa, né? Como é que se dá? Acredito que essa adaptação e até mesmo, como ela trouxe, assim, essa recuperação, um possível tratamento, obviamente que essa criança vai precisar de algum acompanhamento, né, Mareci? Como é que é, assim, na adoção, essas situações de abuso? Olha, na situação de adoção ou qualquer outra situação, né? Essa criança, ela tem que ter um olhar diferenciado. É a Roberta, né? Tem que ter um olhar diferenciado, porque é justamente isso, Roberta. Se ela foi colocada em adoção, culminou em adoção, né? Essa medida de proteção dela por uma questão da violência sexual, né? É porque lá atrás alguém não deu credibilidade para a fala dela, né? Lá atrás, ela acabou naturalizando aquilo na cabeça dela, que talvez quando ela chegar lá na tua casa, ela vai reproduzir alguma coisa. E vai, porque lá atrás ela não foi trabalhada, ela não foi ouvida, né? Ela foi tratada, ela não foi cuidada, né? Então, ela não faz aquilo que daqui a pouco, se é uma menina, e ela se encantar por aquele pai, né? Que é o pai que chegou em casa, mas aí pode estabelecer um relacionamento daquela mãe que está chegando ali, assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Adotei essa menina que tem essa situação de abuso e agora ela está dando em cima do meu marido. Não, não é nada disso, né? Ela vivenciou isso lá atrás, né? Ela vivenciou isso lá atrás porque o adulto não deu limite para ela. Agora, a gente tem que acolher, dar carinho, dar limites e dar acompanhamento terapêutico. Isso é fundamental. É fundamental. Né? Mesmo a criança não tendo passado por uma situação, tendo passado por uma situação de violência sexual e vai para adoção, eu avalio, do meu ponto de vista profissional, que ela deve seguir um acompanhamento terapêutico. Sim. Né? Isso vai ser muito importante, né? Pra Não vida, queira né? comparar essa criança, né? Não queira comparar essa criança com essa criança que você adotou que tem 10 anos, com a tua sobrinha que tem 10 anos também, que foi bem criada, bem nascida e que nunca foi exposta a uma situação dessa, né? Certamente vai ser diferente, certamente ela vai te testar, certamente ela vai reproduzir aquilo que ela reproduzia lá atrás e que ela só foi desacreditada, ela perdeu a confiança no adulto, né? E ela está testando. Naturalmente, numa situação de adoção, já se testa, né? Naturalmente, os nossos filhos biológicos nos testam todo dia, né? Desde pequenininhos, né? E não vai ser diferente. Então, basta a gente, assim, ó, é isso que eu digo, sai dessa postura adultocêntrica, desce, assim, no olhar dessa criança, né? O que está acontecendo? Vamos conversar. Ela precisa ter alguém de confiança dela. E outra, se ela passou por isso, não pode ser um tabu. Não é colocando embaixo do tapete, não falando da violência sexual, que vocês vão estar resolvendo as coisas. Não! Tem que explicar que aquilo que aconteceu lá, aquilo estava errado. Aquilo não é culpa dela, tá?
ela estava brincando, ela estava desenvolvendo lá, se desenvolvendo na infância, na adolescência, né? O adulto que não deu limite, o adulto que não soube dizer não, não foi a criança. Ela Com estava, certeza. né? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, para ganhar essa confiança, vocês têm que fazer isso, né? Isso é de fundamental importância. E Tácita, eu sei que está extrapolando o tempo, mas eu quero dizer que a lei, ela veio não para dizer que a gente não precisa da rede, não precisa da assistência social, da saúde, do conselho tutelar, da educação, muito pelo contrário, a gente precisa e muito, porque é lá, principalmente na escola, é lá que que surgem as coisas. É lá que vocês têm um olhar mais próximo da situação. Só não façam investigações. É isso que a gente quer. Deixa a Eu acho que investigação e para a acontece judiciária, né? uma organização desse fluxo e o entendimento do papel de cada um, sempre com a perspectiva de não revitimizar a criança, sempre com aquela perspectiva de preservar a criança, né? Então, essa lei surge com esse intuito, né? De cada um ter o seu papel e da importância do papel de cada um para o resultado final que se quer ter. Acho que eu vou só fazer esse último questionamento aqui da Alessandra, que eu achei bem pertinente, que como é que se dá a questão da escuta de crianças com necessidades especiais, que muitas vezes são bem desacreditadas, né, Marleci? Já vi muitos relatos, assim. Então, como é que funciona na prática em situações de crianças com necessidades especiais? Então, se essa criança ela passa por um profissional que efetivamente encaminha essa situação adiante, né? Independentemente de saber se é verdade ou não, e aí vai ser investigado lá na polícia, na autoridade policial ou no judiciário, já é meio caminho andado, né? Então, de novo, não pode ignorar, tem que ir para lá. E lá, especialmente no judiciário, assim, se for possível, porque às vezes não é possível ouvir, né? Então, o que que acontece? O depoimento especial é uma das provas que o juiz reúne para tomar a decisão dele, né? Claro que o depoimento verbal, assim, ele é fundamental, muitas vezes, né? E principalmente na situação de abuso, porque de violência sexual, porque não tem exames que comprovem muitas vezes. Então, por isso, a fala da criança, do adolescente é importante, né? E dentro do possível, essa criança, ou esse adolescente, ou essa pessoa adulta que tem alguma deficiência intelectual, ela vai o profissional vai tentar ouvir. Em não conseguindo ouvi-la, né, vai sugerir que ela possa passar por uma avaliação psicológica, né, para ver se dentro desse set terapêutico surge alguma coisa para que dê elementos para que o juiz possa, então, encaminhar essa situação adiante e tomar a decisão dele, né? Lembrando que, assim, o depoimento, a gente não obriga as crianças ou adolescentes para falarem, nós usamos de técnicas para estimular que eles falem, né? Mas não obrigamos. É uma relação muito clara, muito transparente. Sempre é dito para a criança e para o adolescente quem está na outra sala, jamais é omitido, jamais é prometido qualquer coisa, né? Então, isso é muito importante. E depoimento especial, ele é para crianças e para adolescentes até 18 anos, ou até 21 anos, conforme a indicação ali. Mas muita gente deixa de fora os adolescentes, não escutam adolescentes porque acham que eles sabem falar. O depoimento especial não é para quem sabe falar, o depoimento especial é para ouvir uma denúncia, né? É para ouvir uma situação. E para o adolescente é muito mais difícil falar da situação do seu corpo, da situação de violência, que ele mexe com muitas questões íntimas dele mesmo, do que a criança. A criança, muitas vezes, ela ri, fica com vergonha, né, de dizer a pepeca, a vagina, né, ou, enfim. Mas o adolescente, não. O adolescente, ele tem realmente aquilo muito presente, né, e muitas pessoas deixam eles de fora. Não deixem eles de fora, né. O depoimento é para isso, para crianças e adolescentes. Adolescentes, os direitos, ambos. Exato. Marleci, acho que teríamos assunto para mais uma hora. Ah, com certeza. Sem dúvida, né? Fiz
uma pauta gigantesca, porque é um assunto, assim, que me chama a atenção dentro da minha prática, né, dentro do acolhimento. A gente, infelizmente, vê muitas situações de abuso, então, é uma realidade, às vezes, muito distante para algumas pessoas, né, só quando se vê em notícia, ou quando está ali no mês de maio, que se fala mais da questão da exploração e do abuso sexual na infância e adolescência, mas não, é uma realidade, acontece todos os dias, acontece em muitas situações. Então, assim, te agradecer pela explanação, pela bela explanação, pela aula, né? Porque foi uma aula. Ah, obrigada. Foi Porque realmente falar muito daquilo que a bom. gente Márcia gosta, elogios, né, Tácita? Márcia elogios. Então, Oi? falar daquilo que a gente gosta é tão bom, prazeroso assim, e a gente fala muito que naturalmente, né? É verdade, e a gente sente isso, assim, né? E muito obrigada de novo por ter aceito o convite. Então, só para lembrar que essa live ela fica disponível no nosso canal da Elo no YouTube, também fica na nossa página do Facebook. Então, quem não conseguiu assistir, pode ir lá assistir, vale muito a pena, tá muito boa essa live. Obrigada. Agora eu vou deixar o pessoal curtir o Dia dos Namorados, né? Ai, sim, vamos concorrer com o do Dia dos Namorados. E no meio do feriado, não tem para ninguém. É Mas eu verdade. que agradeço muito, muito a vocês, né, por dar essa oportunidade e agradecer pelas pessoas que também estão nos ouvindo. Mandar um beijo para a Patrícia, prof, saudade, um beijo para todo mundo, né? E dizer que assim é sempre muito importante falar sobre isso. E podem contar sempre comigo, conosco que estamos lá na coordenadoria da infância, né? E estamos aí, para que der e vier, então. Tá, muito Obrigada obrigada, aí. boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, Até. tchau. Tchau.